Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o atual cenário político. Eu converso com o filósofo Roberto Mangabeira Unger, ex-ministro de Assuntos Estratégicos do governo Lula, crítico da polarização entre o ex-presidente e o atual Jair Bolsonaro, que está lançando um livro, Governar o Mundo Sem Governo Mundial. Roberto Mangabeira Unger, boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando então da sua posição em relação ao cenário político atual. O senhor, que foi ministro do governo Lula, hoje critica essa polarização e a posição tanto do ex-presidente como do atual, não é mesmo? Sim, porque nenhum desses dois candidatos, Lula e Bolsonaro, estão tratando do problema central do nosso país. O Brasil está parado, está estagnado, parou de crescer desde 1980. O nosso país transborda de vitalidade, de dinamismo empresarial e cultural, mas a nossa economia está desequipada. A tarefa principal agora é equipar o nosso aparato produtivo e equipar os brasileiros para sair dessa mediocridade, desse primitivismo, desse primarismo, que é o problema central do país. Agora a gente vê dificuldades em outro candidato avançar diante dessa polarização. Inclusive, tanto Bolsonaro como Lula podem não participar dos debates do primeiro turno e a gente vê a população muito focada naquela aversão que tem a um ou outro candidato, sem prestar atenção exatamente nesse ponto que o senhor colocou, que é o programa econômico que vai ser lançado, as propostas efetivas de governo, não é? Exatamente. Esses dois candidatos estão entrelaçados. Um depende do outro. Lula precisa de Bolsonaro, Bolsonaro precisa de Lula. A principal razão para apoiar Bolsonaro é evitar Lula. E a principal razão para apoiar Lula é evitar Bolsonaro. É uma eleição inteiramente negativa que tira o foco daquele problema central nosso a que eu acabo de me referir. Mas o quadro eleitoral não está definido, pelo contrário, a eleição está completamente indefinida. Há uma grande porcentagem de votos declarados a Bolsonaro que são votos moles e a mesma coisa se passa em relação a Lula. E o terceiro candidato que eu apoio, Ciro Gomes, é o preferido de grande parte do eleitorado no segundo voto. Quer dizer, se nós tomarmos o voto declarado a Lula, o apoio declarado a Lula, com o apoio preferencial, quer dizer, poderia votar, vemos que essa soma é praticamente idêntica à mesma soma de Lula. Ciro Gomes é um candidato que tem 40% de voto preferencial. 40% do eleitorado diz que poderia votar nele. E por que alguns deles não votam nele até agora? É porque acham que ele não pode ganhar. No momento em que, no conflito da campanha, ele começar a subir, o quadro mudará radicalmente. Agora, quais seriam as principais críticas que o senhor faz ao ex-presidente Lula, do qual o senhor fez parte do governo, e de Jair Bolsonaro? É que eles defendem o mesmo modelo econômico, o mesmo projeto. É uma combinação do financismo fiscalista, a busca da confiança financeira, com o auxílio aos pobres. É o pobrismo e o financismo. No caso de Lula, também é a ideia de puxar o crescimento pelo consumo, o nacional consumismo, como chamamos. O que falta nesses dois projetos é foco no problema central, o aumento da produtividade, o aparelhamento da produção brasileira, a capacitação dos brasileiros pela mudança da natureza da educação pública. A tradução desse projeto produtivista
e capacitador em políticas para cada uma das grandes regiões do país. E, por fim, uma reorientação da nossa política, da nossa vida política, até que pudermos construir uma democracia de alta energia que não necessite de crises para possibilitar mudanças. Precisamos antecipar essa democracia de alta energia pela autoridade presidencial. Um presidente com vontade forte e visão clara, preenchendo a anarquia que agora está no centro do poder. Bom, e no seu livro o senhor propõe mudanças globais, posicionamentos que tragam para essa discussão também grandes potências como Estados Unidos e a China, uma revisão dos organismos internacionais, dos papéis que eles vêm exercendo e uma preocupação com a sociedade em geral. Mas aí eu queria acrescentar essa questão que nós estamos vendo hoje relacionada à guerra entre Rússia e Ucrânia, em que a Rússia ameaça ampliar a guerra, Putin já chegou a falar numa terceira guerra se houver uma participação efetiva dos outros países ocidentais. Como é que essa questão em particular, essa situação que nós estamos vendo, se insere nessa discussão de propostas para mudança global? Olha, o Brasil ascende numa época histórica em que há duas grandes superpotências, os Estados Unidos e a China. O nosso interesse é reconstruir as nossas relações com cada uma dessas superpotências para condicionar o nosso relacionamento com elas ao nosso aparelhamento. Nós precisamos que elas nos ajudem a nos soerguer, a caminhar rumo à nova vanguarda produtiva que é a economia do conhecimento. E, ao mesmo tempo, consolidar na América do Sul, a nossa região, um novo paradigma de desenvolvimento, pautado por esse produtivismo capacitador e includente que eu acabo de defender. Grande parte da humanidade rejeita o globalismo, a ideia de um governo mundial, e nós precisamos, então, aprender como governar o mundo sem esse governo mundial. O único ponto de partida viável é começar pela cooperação entre os Estados. E nessa organização de coalizões entre os Estados, o Brasil pode desempenhar um papel de enorme importância. Nós não temos adversários. Dos países grandes da história moderna, nós somos o mais pacífico, nem por isso nós podemos deixar de nos defender. Como potência média, o Brasil tem grande margem de manobra para começar a organizar um entendimento entre as grandes e médias potências que assegure os interesses vitais de segurança de cada uma delas. Agora mesmo estamos assistindo a essa guerra da Ucrânia, que vai ter como resultado prático imediato a redução da Rússia. A Rússia sairá menor dessa guerra, reduzida à condição de uma potência menor e um Estado cliente da China. E tudo isso dentro dessa anarquia internacional em que vivemos. E com consequências globais, como essa questão da crise de alimentos, da escassez de produtos. A Rússia, ela pode sair menor, mas haverá um custo global para isso, não é? Claro que sim. E veja que o Brasil tem o potencial para ser a grande potência ambiental da época presente. Se nós aproveitarmos a nossa Amazônia para organizar lá o exemplo do desenvolvimento sustentável. Perfeito. O desenvolvimento sustentável é uma variante da economia do conhecimento. Ou ela é altamente vanguardista, com escala, com tecnologia,
Para encerrar, com professor. conhecimento científico, ou ela regride a um extrativismo primitivo e artesanal, sem escala, sem Chegamos ao tecnologia e, portanto, sem futuro. Professor Roberto Mangabeira Unger, eu agradeço muito a sua participação. Mais uma vez, obrigado. Boa noite. Muito obrigado e boa noite a todos. Luciane Laerte.